Olá, nós vamos falar hoje sobre normas, boas práticas, procedimento para trabalho e manutenção em sistemas de refrigeração industrial por amônia. Códigos e normas aplicáveis. Atualmente, as boas práticas e cuidados desenvolvidos e utilizados nos sistemas existentes de refrigeração por amônia no Brasil baseiam-se na documentação internacional disponível. A Comissão de Estudos de Refrigeração Industrial, CE 55001.04 da ABNT, desenvolveu uma norma brasileira sobre segurança em sistemas de refrigeração, a NBR 16069. A norma está baseada na ANSI ASHRAE Standard 15 de 2007 e utiliza as demais normas internacionais como referência para a discussão. A seguir, os principais documentos disponíveis relacionados à aplicação de amônia em sistemas de refrigeração. Normas brasileiras aplicáveis em sistemas de refrigeração industrial por amônia são a NR13 de 2008 para caldeiras e vasos de pressão, normas regulamentadoras da legislação de segurança e saúde no trabalho, no Ministério do Trabalho, a Lei nº 6514 de 1977, Manual de Orientação para Elaboração de Estudos de Análise de Riscos, o CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 2003, NBR 13598, Vasos de Pressão para Refrigeração, ABNT. Ou seja, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 96. Responsabilidade do operador do sistema. Inicialmente, para a operação de um sistema de refrigeração por amônia, é necessário conhecimento pleno dos fundamentos básicos de refrigeração, incluindo as características do ciclo de compressão a vapor, as relações pressão e temperatura do fluido refrigerante, as funções e as características principais dos componentes do sistema de refrigeração e também os aspectos envolvendo a sua segurança. Não significa que o operador saiba como projetar todo um sistema, elaborar todas as soluções, mas precisa ter conhecimento suficiente dos vários aspectos do mesmo, principalmente sobre o sistema no qual ele opera. O operador deve operar o sistema de maneira segura, conforme os requisitos de projeto e dentro das faixas limite de operação normal. Ele deve também conhecer a função e operação de cada componente do sistema. Ao mesmo passo, deve entender a operação combinada entre os vários componentes do sistema. O operador deve estar familiarizado com os seguintes componentes e com a sua operação. Compressor, cada tipo e modelo de compressor, ainda que do mesmo fabricante, eles possuem uma série de limites operacionais. Esses limites definem a faixa de aplicação na qual cada compressor pode operar de maneira segura. Os limites mais importantes são protegidos por controles de segurança, os quais o operador deve estar familiarizado com os pontos de ajuste e também com as suas funções. Agora vamos destacar os principais elementos de controle: baixa pressão de sucção, alta pressão de descarga, baixa pressão do diferencial de óleo, alta temperatura de descarga, baixa temperatura de descarga, alta temperatura de óleo, alta corrente do motor elétrico e outros controles de segurança específicos para cada tipo de compressor. São as válvulas de controle automático, onde a função das válvulas de controle é regular automaticamente a pressão, temperatura, nível ou vazão da injeção de fluido refrigerante nos vários componentes do sistema. É importante saber o funcionamento da válvula, o princípio de operação e condições e como ela se comporta. Qual é a função da regulagem da válvula? Quais os ajustes da válvula e como ajustá-la para determinada condição de operação e controle? O que acontece com o sistema quando a válvula abre ou fecha? O que acontece com o sistema quando a válvula é isolada do restante do sistema ou quando há um bypass manual? O que acontece com a válvula e o sistema quando há uma falha de energia? O que acontece quando a válvula é reenergizada? Válvulas de bloqueio. Essas válvulas são instaladas no sistema com a função de isolar certos componentes do restante do sistema ou de bloquear, parar o fluxo do fluido refrigerante. Elas podem ser operadas manualmente ou através de um comando elétrico
pneumático ou até através de um piloto pelo próprio fluido refrigerante pressurizado. É importante saber onde cada válvula de bloqueio está localizada no sistema, o que acontece com o sistema quando se abre ou fecha as válvulas, qual a posição normal de operação da válvula, normalmente aberta ou normalmente fechada, por exemplo. Como determinar se a válvula está aberta ou fechada quando não há uma indicação externa evidente. Válvulas de alívio de pressão, válvulas de segurança. As válvulas de alívio de pressão têm a função essencial de evitar que haja rupturas devido à pressão excessiva em vasos de pressão, compressores, trocadores de calor, descargas de bomba de amônia e alguns trechos da própria tubulação. Todas as válvulas de segurança precisam ser inspecionadas periodicamente, conforme os requisitos da legislação. O operador deve saber a localização das válvulas de alívio de pressão no sistema, o ponto de ajuste correto de cada válvula de alívio de pressão. Cada válvula deve ser distintamente identificada e tagueada. Qual componente ou parte do sistema cada válvula foi designada para proteger? Qual ação, condição de desvio de operação deve ocorrer para que a válvula eventualmente venha a atuar? Agora vamos falar de controles elétricos e eletrônicos. O sistema de refrigeração possui vários componentes de controle elétrico e também eletrônico, tais como disjuntores, fusíveis, relés, temporizadores, malhas de controle e várias funções de proteção controladas por sistemas computadorizados, muitos deles localizados em um painel elétrico, painel microprocessado ou ainda na tela de um sistema de supervisão e gerenciamento do sistema de refrigeração. É responsabilidade do operador conhecer plenamente qual o propósito de cada controle, qual componente ou parte de sistema cada controle é designado para proteger, o que, em caso de falha de energia, vai acontecer com o sistema, o que acontece com o sistema em um período longo de desligamento, qual a sequência de operação para desligamento completo do sistema, qual a sequência de operação para a entrada em funcionamento do sistema, como aliviar o sistema devido a uma elevação de pressão provocada por uma parada do sistema, durante uma falha de energia, por exemplo. Mudanças de temperatura e pressão no sistema são muitos dos fatores que podem afetar a temperatura e a pressão que nós vamos comentar agora, que são normais na operação de um sistema de refrigeração, incluindo aí o seu mau funcionamento mecânico ou elétrico, a temperatura ambiente, a carga de produto e diversos outros fatores. É importante saber em relação a isso quais as condições de projeto e as condições normais de operação do sistema, incluindo as temperaturas, a pressão de cada regime de operação, quais as causas e efeitos em caso de mudança de temperatura ou de pressão. No lado de baixa pressão do sistema, na pressão intermediária do sistema, para sistemas de duplo estágio, por exemplo, e no lado de alta pressão do sistema. Em caso de desvio operacional, quais ações serão tomadas de modo a restaurar as condições normal de temperatura e pressão nos vários pontos do sistema? Recolhimento de fluido, refrigerante. Um sistema de refrigeração bem projetado inclui a facilidade de se transferir o fluido refrigerante de uma parte para outra do sistema, com o propósito de manutenção. Cada operador deve ser bem treinado para realizar operações de recolhimento e transferência em todas as partes do sistema. Além disso, ele deve saber qual é a ação que ele deve tomar quando houver uma elevação da pressão no sistema, qual ação tomar em caso de um vazamento não previsto, como realizar as operações de recolhimento no sistema ou manter vácuo nos diferentes componentes do sistema, claro, para a realização dos reparos, da manutenção. Manutenção preventiva. Um dos fatores mais importantes para a operação segura do sistema de refrigeração é o conhecimento do operador. Com relação à manutenção preventiva dos vários componentes do sistema, como esses que nós estamos falando aqui nessa apresentação. Cada componente requer uma rotina de inspeção, limpeza, ajuste interno e possivelmente também a substituição. As seguintes operações, revisões, devem ser realizadas periodicamente. Compressores devem ser revisados conforme a periodicidade e requisitos do fabricante.
Óleo lubrificante deve ser inspecionado e substituído conforme a periodicidade e requisitos do fabricante do compressor. Filtros devem ser limpos ou substituídos conforme recomendação também do próprio fabricante. Caso seja necessário realizar manutenções com maior frequência, pode ser feito um indicativo de problemas relacionados à qualidade e à pureza da amônia no sistema. Controles de segurança devem ser inspecionados e testados através da operação manual, para garantir que os mesmos estão em pleno funcionamento, ou seja, funcionando corretamente. Quando em falha, deverão ser substituídos imediatamente. Válvulas de bloqueio devem ser verificadas quanto à vedação completa, através de manobras periódicas de inspeção de cada válvula. O castelo deve estar livre de pintura ou ferrugem e o corpo da válvula livre de qualquer tipo de vazamento. Válvulas de controle automático devem ser verificadas através da sua operação manual. Componentes defeituosos, tal como bobinas de válvulas solenoides, pilotos e as partes internas mecânicas, devem ser imediatamente substituídos. Filtros de linha antes das válvulas devem ser limpos, especialmente se for verificado alguma perda de capacidade. Dreno de óleo deve ser verificado e o excesso de óleo deve ser removido com a frequência necessária. Se houver um aumento da frequência de drenagem de óleo, é um sintoma claro que há arraste excessivo de óleo dos compressores para o sistema. Válvulas de expansão devem ser verificadas quanto ao ajuste correto. Em caso de válvulas eletrônicas, como a ICM motorizada, por exemplo, sensores de pressão e temperatura devem ser calibrados periodicamente. Manômetros e termômetros de campo, sensores de temperatura, transmissores de pressão devem possuir um programa de calibração periódico. Visor de nível deve ser mantido limpo e completamente desobstruído. Devem ser protegidos de maneira adequada. Os tubos de vidro devem ser evitados e substituídos por visores blindados, com proteção externa, controladores de nível e sensores de nível, além dos alarmes de nível, devem ser inspecionados e testados através da operação manual, para garantir assim que os mesmos estarão funcionando em plenitude e corretamente. Quando em falha, deverão ser substituídos imediatamente. Bombas de refrigerante, ou seja, as bombas de amônia, devem ser verificadas quanto ao desempenho através de medições constantes das pressões de sucção e descarga e da corrente dos seus motores. Devem ser revisadas conforme a periodicidade e requisitos do próprio fabricante. Equipamentos de proteção individual e coletiva, tais como máscaras, luvas, aparelhos autônomos de respiração, lava-óleos, chuveiros e também a sinalização de emergência, devem ser verificados com tal regularidade como os próprios equipamentos do sistema. Procedimentos de emergência devem ser frequentemente executados em exercícios simulados e revisados pelo menos a cada 2 anos. Outros itens a serem constantemente inspecionados são tubulações de amônia e suportes da tubulação, que devem ser inspecionados quanto à sua vibração. O isolamento térmico também deve ser verificado em toda a sua extensão quanto a danos ou rompimento da barreira de vapor, condensação ou congelamento no seu revestimento externo. Vazamentos. Uma boa instalação de amônia não deve ter vazamentos. Caso sejam verificados traços de óleo em conexões flangeadas ou próximo a válvulas, se perceber o odor de amônia, os mesmos devem ser verificados. É importante uma verificação periódica nos vários pontos sujeitos a vazamento nas instalações. Sistemas hidrônicos devem ser verificados quanto à possibilidade de vazamento através de análise periódica da qualidade de água, se há traços de contaminação com amônia. Equipamentos de proteção individual. Todo operador trabalhando na sala de máquinas deve normalmente utilizar um conjunto de equipamentos para proteção individual, que dependerá da atividade em questão, da atividade exercida por ele. Tradicionalmente se adotam óculos, botas e capacete na maioria dos casos. Roupas de proteção de nível A, macacão de PVC ou borracha clorobutílica com botas e luvas de neoprene ou borracha incorporada ao macacão, que
proporcionam total proteção corporal para os casos onde há necessidade de controlar os vazamentos de amônia líquida ou quando for necessário entrar dentro da nuvem tóxica da amônia. Recomenda-se que haja pelo menos um conjunto completo desses na instalação, junto com os equipamentos de respiração autônoma. Os operadores de sala de máquinas devem ser treinados na sua utilização, pois em caso de grande vazamento, os mesmos deverão utilizá-las para acesso à sala de máquinas para a identificação da fonte de vazamento e procedimentos específicos, como fechamento de válvulas, por exemplo, para cessar esse vazamento. Equipamento de proteção coletiva. Nas operações de resgate de pessoas atingidas por respingos ou jatos de amônia e também intoxicadas pela inalação dos vapores, são necessários os seguintes equipamentos: chuveiro de emergência e lava-óleos, que deverão ser instalados próximos às portas de saída da sala de máquinas, manta para fogo e maca, cobertor, estojo de primeiros socorros e garrafa de oxigênio com máscara, a serem mantidos em abrigos apropriados e de fácil acesso à brigada de emergência. Equipamentos auxiliares, rádio portátil para uso constante do coordenador do local de emergência do turno, possibilitando uma localização e comunicação rápida entre a portaria da instalação, o coordenador e os vários agentes externos, como bombeiros, a polícia e etc. Birutas, com iluminação noturna, instaladas em pontos distintos da instalação, sem as quais não será possível orientar a ação da brigada de emergência e nem decidir pela forma de evacuação durante um escape. Elementos de sinalização incluindo cones reflexíveis, rolos de fita de isolamento reflexível, placas de aviso sinalizadora, bandeirolas de sinalização, lanternas à prova de explosão com baterias de longa duração, megafone também à prova de explosão, ventiladores portáteis e também gerador portátil de emergência. Detectores eletrônicos de amônia portáteis também, para fazer essa detecção naquele momento. Todos esses equipamentos de emergência devem ser frequentemente submetidos a uma inspeção rigorosa por uma pessoa tecnicamente qualificada, a qual deve relatar sempre que haja necessidade, tanto da manutenção quanto da substituição. Precauções para o manuseio de amônia, EPIs, equipamento de proteção individual. Não substituem condições seguras de trabalho, mas certas operações podem exigir alguma proteção mínima, enquanto que situações de emergência demandarão um alto grau de proteção pessoal. Qualquer pessoa que eventualmente tenha que usar esses equipamentos deve estar totalmente treinada e conhecer as suas limitações. A seguir, algumas recomendações sobre o uso dos EPIs e precauções em operação de manuseio com amônia. Óculos de ampla visão e luvas de neoprene ou borracha são os equipamentos mínimos a serem usados por qualquer pessoa trabalhando na instalação, em condições normais. Para as operações de drenagem de óleo, purga, retirada de amostra, deve-se proteger o corpo contra respingos e projeções com botas de borracha, luvas e, além disso, usar a máscara panorâmica para proteção respiratória. Em alguns casos, será necessário o uso de avental de PVC ou borracha clorobutílica, por exemplo. Use sempre que for trabalhar com amônia máscaras com filtro apropriado e dentro do prazo de validade. O local de trabalho deverá ter ventilação adequada. Saiba onde se encontram os sistemas de respiração autônoma e como utilizá-los. No caso de uma emergência, deve-se usar equipamento de respiração autônoma, que proporciona a proteção total necessária numa manobra de resgate ou controle de situações críticas. Ao mais leve cheiro de amônia, coloque a máscara e procure o vazamento, avisando a manutenção e interditando a área. Evitar que pessoas com doenças na visão ou nos pulmões transitem pela área e muito menos trabalhem nesse local. Quando houver amônia líquida em tubulações ou vasos, essa deverá ser totalmente evaporada antes que qualquer serviço nesses itens
deixando a área livre e demarcada durante a operação. O supervisor de segurança deverá autorizar os serviços de manutenção, mediante uma permissão para esse trabalho, manter quaisquer outros compostos gasosos afastados da amônia, tais como o cloro, GLP, ácidos e etc. Tratamento de primeiros socorros. É importante que em todos os atendimentos os socorristas estejam usando proteção respiratória adequada e removam a vítima do local para uma área livre e descontaminada mais próximo possível daquele local. Solicitem imediatamente assistência médica e ambulância. No caso do produto ter atingido os olhos, a rapidez será vital. Os olhos devem ser lavados com solução lava-olhos, água boricada ou água corrente durante no mínimo 10 minutos. Se não houver serviços médicos disponíveis, a lavagem deve continuar por mais 20 minutos. No caso do produto ter atingido a pele, as roupas que tiverem entrado em contato com o produto devem ser removidas com cuidado, pois a roupa pode colar ao corpo, e as partes do corpo atingidas devem ser lavadas abundantemente. No caso de instalação de vapores, o acidentado deve ser colocado diretamente no solo para um possível tratamento de respiração artificial e ou massagens cardíacas. Caso a respiração esteja difícil, aplicar oxigênio com aparelho de respiração controlada. Se a vítima parou de respirar, aplicar respiração artificial. No caso de uma parada cardíaca, aplicar massagem cardíaca externa. No caso da ingestão, forneça grandes quantidades de água para a vítima beber, se ela ainda estiver consciente. Não induza o vômito. Um tratamento sintomático e de fortalecimento geral será necessário após a fase crítica da intoxicação. As consequências de uma intoxicação com amônia não ultrapassam normalmente mais do que 72 horas, mas as lesões oculares, principalmente, poderão ser permanentes, chegando à cegueira. Se a exposição for severa, o paciente deverá ser mantido em observação médica por no mínimo 48 horas, uma vez que existe a possibilidade de edema pulmonar retardado. Operação e manutenção. A contaminação com água em uma instalação pode ocorrer desde o período da montagem da instalação e até durante a operação normal do sistema. Contaminação durante a montagem. Ela acontece através do quê? Condensação de umidade dentro da tubulação não protegida durante esse processo de montagem. Equipamentos, tubulações e demais componentes expostos ao tempo durante o período de montagem sem proteção ou sem pressurização interna, com nitrogênio, por exemplo. Vasos de pressão após testes hidrostáticos que foram mal drenados. Condensação de umidade devido a teste pneumático nas linhas utilizando ar úmido. Vácuo mal feito ou nem sequer realizado. Carga inicial de amônia com presença de água, provavelmente de fornecedores não qualificados para isso. Deve-se exigir a certificação de pureza, 99,95% da carga de amônia a ser fornecida. Contaminação durante a operação. Ruptura de tubos e trocadores, casco e tubo ou de placas, principalmente em resfriadores de água, que são os famosos chillers, ou nos condensadores. Procedimento não apropriado de drenagem de óleo ou purga de amônia durante a manutenção de vasos ou linhas, com pressão abaixo da atmosférica. O risco aumenta quando a purga é feita para tanques com água e, nesse caso, é recomendável a instalação de válvulas de retenção na linha de purga, para evitar, assim, que pelo contrafluxo a água penetre o interior do circuito de refrigeração. Pequenos vazamentos em válvulas, juntas, selos de bomba, selos de compressores e em serpentinas de evaporadores, quando operam em baixas pressões, ou mesmo em operação de recolhimento. Procedimento de vácuo não apropriado após a manutenção de um equipamento do sistema. Muitas vezes nem é feito vácuo. A amônia utilizada para a reposição, com presença de água proveniente de fornecedores não qualificados, no entanto, nem sempre é possível evitar a penetração de água no sistema. Além dos cuidados com a drenagem e com o vácuo, fica difícil avaliar a contaminação ao longo dos anos,
senão pela análise de amostras em vários pontos da instalação. Uma forma de se observar o quanto de água penetra em sistemas com baixas pressões que possuem purgadores de ar é através da monitoração da própria purga de ar. É importante lembrar que o ar que eventualmente penetra no circuito de refrigeração industrial possui umidade, mas o ar que é purgado é completamente seco, pois a água se solubiliza com a amônia e fica acumulada dentro do sistema de refrigeração. Quando se considera um período de 10 anos, não é surpresa encontrar de 5 a 10% de água na instalação de amônia. Uma pesquisa realizada nos anos 90 em mais de 100 instalações na Dinamarca, na Noruega e na Suécia mostrou que grande parte delas continham cerca de 2% a 6% de água e que mais de 10% das instalações possuíam mais do que 8% de água acumulada no separador de líquido, principalmente no lado de baixa pressão. Efeitos provocados pela contaminação com água. Quais são eles? Os principais efeitos da contaminação de amônia com água são: a água que entra no circuito de refrigeração industrial irá se acumular no fundo dos separadores de líquido e evaporadores do sistema. Isso provocará uma diminuição da capacidade efetiva de troca térmica do sistema, numa proporção aproximada em torno de, exemplo, 5% vai reduzir cerca de 30% da capacidade do sistema. Reações químicas com a formação de hidróxido de amônio, que podem provocar corrosão galvânica em válvulas e linhas, principalmente onde há acúmulo de óleo. Juntamente com a presença de oxigênio do ar que penetra no circuito de refrigeração, ocorre a quebra das cadeias moleculares do óleo através da oxidação, nitritação e formação de compostos nitrosos. Esses compostos são solúveis em amônia e são arrastados após o separador de óleo. Com isso, o consumo de óleo se torna excessivo e vários componentes podem se deteriorar devido à corrosão. Detecção da contaminação com água. Os melhores pontos do sistema para a coleta de amostras são as linhas de descarga das bombas de amônia e os pontos de drenagem de óleo ou de líquido dos vasos separadores de líquido do lado de baixa pressão. Deve-se observar que nos separadores de líquido pode haver uma separação parcial da água e da amônia no fundo, o que resultará em 3 regiões de líquido distintas: água no fundo com uma pequena concentração de amônia, líquido mais denso, óleo no nível intermediário mais denso que a amônia e amônia líquida contaminada com água na camada superior. Essa estratificação pode ser observada no processo de drenagem de óleo dos coletores de óleo. Quando é grande a presença de água, logo no início da drenagem para o recipiente externo, exemplo, um balde ou enfim para o seu reservatório, percebe-se que o líquido transparente sai, não possui um odor pungente e nem vaporiza com grande intensidade, pois trata-se de água ou solução fraca de hidróxido de amônio. Em seguida, vem o óleo e finalmente chega a amônia contaminada com água. A amostra a ser coletada para fins de análise de concentração de água deve ser aquela que contém amônia contaminada, e não a água inicial da drenagem, líquido enclausurado em linhas. Líquido enclausurado é o preenchimento completo do volume interno de um elemento de contenção pressurizado, tal como um vaso de pressão ou um trecho de tubulação com o líquido refrigerante. Enclausuramento de líquido em trechos de linha, normalmente na linha de líquido ou em algum equipamento, exemplo, serpentinas dos evaporadores. Ocorre normalmente devido a manobras erradas durante o fechamento de válvulas para um serviço de manutenção ou montagem do sistema. Com o aumento da temperatura, ocorre a expansão térmica do líquido enclausurado. Dessa forma, é criado um aumento da pressão e, finalmente, isso causa o aumento do volume ou até o rompimento do trecho isolado. Como exemplo, o aumento de volume de amônia líquida a menos 40 graus é em torno de 1% para cada incremento de 5 graus na temperatura. Medidas preventivas para evitar esse problema podem ser o uso de válvulas solenoides que possuam um retardo de fechamento por volta de 1 segundo
Isso também pode ser programado no seu quadro. Válvulas que possuem dispositivos de retardo propiciam esse atraso e são disponíveis no mercado. A alimentação de líquido e alta pressão, tanto para um vaso de baixa pressão ou em um evaporador de expansão direta, deve ter uma válvula solenoide instalada, o mais próximo possível do dispositivo de injeção de líquido e bem junto ao vaso ou ao evaporador. Caso contrário, quando a solenoide fechar, a linha justamente será esvaziada e, ao reabrir, o líquido a alta pressão irá rapidamente preencher a linha, causando um choque de desaceleração súbita no líquido no dispositivo de injeção. Isso pode acontecer com maior frequência em sistemas com linha de líquido subresfriada, exemplo, após um economizer ou um resfriador intermediário com serpentina de resfriamento. Antes da válvula solenoide. Propulsão de líquido pelo vapor. Propulsão de líquido pelo vapor é o movimento de líquido refrigerante propulsionado ou propelido em alta velocidade por um fluxo de vapor a alta pressão nas linhas de gás quente e também nas linhas de sucção. É também conhecido como choque hidráulico, golpe de líquido ou surge. A maioria dos relatos de problemas envolvendo propulsão de líquido pelo vapor ocorre em sistemas de baixa temperatura, operando abaixo dos menos 30 graus. Utilizando o sistema de líquido bombeado e degelo através de gás quente, problemas semelhantes têm ocorrido também em sistemas com degelo de água. Problemas semelhantes têm ocorrido também em sistemas com degelo com água. Técnicas de degelo por ar, por resistência elétrica ou por spray de glicol tendem a ser menos agressivas em comparação ao degelo por gás quente em evaporadores com baixas temperaturas. Quais são as causas? A propulsão de líquido pelo vapor pode ser causada pela súbita liberação de vapor a alta pressão, tal como o gás quente para uma linha que está parcialmente preenchida com líquido. Dois exemplos seriam uma linha de gás quente contendo algum líquido condensado utilizada para degelo em um ou mais evaporadores. A liberação súbita de fluxo bifásico, líquido e vapor pressurizado de um evaporador que passou pelo processo de degelo para a linha de sucção úmida, enclausurada ou de inclinação incorreta. Pelo fato de súbitas liberações de gás poderem alcançar velocidades de 30 metros por segundo, a pressão de impacto resultante produzida por uma bolha de líquido pode exceder os 20.000 kPa, ou seja, 2.000 bar. Choques anormais em um sistema causado por propulsão de líquido pelo vapor são acompanhados por sintomas externos, incluindo, por exemplo, ruídos intensos como pancadas e batidas, deslocamento da tubulação e movimentação dos evaporadores, desprendimento do isolamento térmico na tubulação. Vazamentos podem aparecer. Se o primeiro choque não causar um vazamento ou até mesmo uma ruptura, choques repetidos podem eventualmente levar a uma falha maior. Medidas preventivas. Uma mudança súbita na pressão, que é característica no ciclo de degelo com gás quente, é a causa básica da maioria dos problemas de propulsão de líquido pelo vapor. É importante que a pressão seja introduzida gradualmente ao evaporador no início do degelo e que seja feita uma drenagem gradual no término do degelo. Deverão ser utilizadas válvulas de abertura gradual ou lenta, ou um grupo de válvulas para introduzir a pressão de gás quente no evaporador que passará pelo degelo. Após o degelo, é necessário diminuir gradualmente a pressão do evaporador, antes de iniciar a abertura da válvula principal de sucção. Isso pode ser feito normalmente com a instalação de uma pequena válvula de bypass da válvula de sucção principal, ou com uma válvula ICLX, por exemplo, de 2 estágios, fazendo a regulagem. Líquido em linhas de gás quente. O modo mais comum para fazer o degelo de evaporadores de sistema de refrigeração industrial é pelo uso do gás quente. Contudo, a falta de cuidado em lidar com o gás quente pode provocar problemas com o líquido propelido pelo vapor e seus possíveis danos. O problema mais significante está
na condensação do líquido no interior da linha de gás quente. Quando for necessário o degelo, a válvula de gás quente se abre e vapor a alta pressão rapidamente escoa ao longo da linha. O escoamento em alta velocidade do vapor irá carregar qualquer porção de líquido ao longo do seu caminho, empurrando a frente do vapor até esse ser parado. Testes do laboratório que nos reproduzem arrastes na bolha de líquido a alta velocidade na linha de gás quente demonstraram que é possível desenvolver pressões que excedam os 140 bar. Essas pressões podem destruir capos da tubulação e rompê-los, tal como romper coletores, distribuidores de líquidos, serpentinas dos evaporadores, válvulas, controles, sem uma deformação prévia. Falhas dessa natureza já foram verificadas em diversas instalações. Ao usar gás quente para degelo, é importante que a parcela de líquido condensado na linha de gás quente seja previamente removida, ou melhor, deve-se evitar a condensação na linha de gás quente. Início do degelo por gás quente. O risco de ocorrer um choque é grande no início de um degelo por gás quente, quando o evaporador subitamente se transforma em um condensador. Pressões adversas ou choques podem ser evitados se a mudança na pressão acontecer de uma maneira gradual. Isso é particularmente importante caso exista um excesso de líquido no evaporador, ou no caso desse estar completamente preenchido por líquido. Se o gás quente de entrada no evaporador contém uma parcela de líquido que foi condensado na linha de gás quente e não foi removido previamente, o efeito do choque de propulsão de líquido pelo vapor pode se tornar muito destrutivo para a serpentina do evaporador. Os capos dos coletores podem estourar, ou os coletores e as curvas em U da serpentina podem se romper, se rachar. A ruptura normalmente ocorre na longitudinal, ao longo do tubo. Se o evaporador estiver cheio de líquido resultante de uma operação prolongada em baixa carga térmica, o golpe de líquido pode criar uma onda de compressão sobre o líquido estacionário produzido, com pressões na faixa de 70 a 140 bar, resultando em danos severos. Portanto, é importante manter a pressão do gás quente o mais baixo possível, consistente com os requisitos de degelo da própria instalação. O recolhimento completo antes do degelo de todos os evaporadores é o ideal, mas é essencial que o recolhimento seja feito a baixa temperatura. O tempo estimado para fazer o recolhimento é de 10 a 15 minutos, mas pode se estender dependendo do tipo do evaporador e da condição de carga daquele equipamento. O recolhimento deverá ser feito inicialmente através do fechamento da válvula solenoide da linha de líquido, mantendo-se os ventiladores em operação e a válvula de retorno para sucção aberta. O evaporador mais vulnerável às ações da propulsão de líquido pelo vapor é aquele que opera com o sistema bombeado em baixa temperatura, que não tenha passado pelo processo de recolhimento, que esteja cheio de líquido e é alimentado com uma linha de gás quente, da qual o líquido condensado não tenha sido previamente removido. Algumas razões dessa vulnerabilidade são a diferença entre a pressão de alimentação de gás quente e a pressão de sucção é maior em sistemas de baixa temperatura, criando uma força motriz maior em qualquer porção de líquido propelido pelo vapor. Isso é verdade tanto para o degelo quanto para a volta em operação. Tubulações e evaporadores são maiores e mais frios, mais gás quente é necessário para fazer o degelo, resultando em maiores válvulas de controle e tubulações. Os sistemas bombeados podem preencher completamente com líquido o evaporador durante uma operação de baixa carga térmica ou em condições de operação com intensa formação de gelo sobre a serpentina, quando esta estará com baixa eficiência e também com baixa capacidade. Em caso de túneis de congelamento operando em sistemas com compressores do tipo booster,
Com o dispositivo de alívio do retorno de degelo para a sucção do lado de baixa temperatura, exemplo, a -40, a capacidade total do degelo por ciclo não deve exceder 30% da capacidade dos compressores de baixa, em booster. Caso esse limite não seja observado, a pressão de sucção do lado de baixa se elevará, de modo que a temperatura de evaporação nos demais evaporadores do sistema, em uma operação normal, ficará acima da temperatura de ar das respectivas câmeras ou dos túneis em operação. Com isso, as serpentinas se encherão de líquido, pois não haverá mais transferência de calor na própria serpentina. Nesse caso, é essencial não iniciar imediatamente o ciclo de degelo nessas serpentinas inundadas, mas após um bom tempo, depois que as condições normais forem atingidas. Final de degelo por gás quente. Assim como no início do degelo, o risco de ocorrer um choque é também intenso no final do processo de degelo, no instante que o condensador do degelo subitamente retorna à sua condição de evaporador. A equalização de pressão com a pressão de sucção do sistema deve ser gradual, pois é líquido presente na serpentina e nas linhas de retorno para o separador de líquido central. A equalização gradual da pressão de degelo com a pressão da linha de retorno é igualmente importante em evaporadores inundados ou em sistemas bombeados. Recomenda-se, para sistemas inundados, a instalação de um regulador de alívio do degelo com um dispositivo de ampla abertura, acionado através de um piloto solenoide, para despressurizar o evaporador. Grandes evaporadores operando em baixas temperaturas devem ser despressurizados lentamente, antes que a válvula de bloqueio automática principal na linha de sucção seja acionada. Essa função é vital para assegurar que os evaporadores estão completamente esvaziados ao final do processo de degelo. Recomenda-se ainda uma pequena válvula solenoide de equalização como bypass da válvula de bloqueio principal da sucção. Em sistemas de refrigeração de múltiplos regimes, o alívio do degelo pode ser realizado sempre para uma pressão intermediária, com uma válvula de retenção na saída do dispositivo de alívio, para evitar o fluxo reverso quando o evaporador estiver operando em condição normal. Nesse caso, deve-se observar que não é possível realizar a equalização final através do dispositivo regulador de alívio do degelo, interligado à linha com pressão intermediária. É a válvula solenoide de equalização descrita anteriormente, se torna absolutamente necessária nesse processo. Em sistemas de líquido bombeado, o líquido tende a ficar enclausurado em qualquer região inferior da linha de sucção. Se a amônia no evaporador, ainda na pressão de degelo, for subitamente liberada para a linha de sucção, o líquido enclausurado será arrastado pelo vapor a alta velocidade e propelido, criando forças intensas nos pontos cegos de estagnação, condições de carga leve ou sem carga. Evaporadores que possuem carga térmica constante são raros. Variações na produção, interrupções das linhas de alimentação de produto para o interior das câmeras dos túneis, mudanças na temperatura externa, ciclagem dos ventiladores, dos evaporadores, na pressão de sucção, são todos eventos comuns que mudam a capacidade atual do evaporador. Além disso, se o degelo em um evaporador for incompleto, cada degelo subsequente deverá deixar mais e mais gelo na serpentina. A capacidade do evaporador irá diminuir continuamente devido ao efeito de isolamento térmico causado pelo gelo. Nessas condições, a quantidade de líquido no interior da serpentina irá aumentar. Assim, é possível que um evaporador seja completamente preenchido com líquido enquanto estiver operando em condições de baixa carga térmica ou sem carga, por exemplo. Se for iniciado o processo de degelo por gás quente em um evaporador de um sistema bombeado que esteja operando em condições de baixa capacidade por um longo período, o evaporador estará muito vulnerável a choques devido à propulsão de líquido pelo vapor.
As recomendações a seguir são para evitar tais choques. Nunca faça o degelo de um evaporador que esteja completamente preenchido por líquido. Realize o recolhimento adequado antes de iniciar um ciclo de degelo. Feche a alimentação de líquido do evaporador através do fechamento de uma válvula solenoide da linha de líquido, sempre que os ventiladores estiverem desligados, em evaporadores com ventiladores operando em ciclo. Nunca utilize a válvula de retenção como elemento de bloqueio da alimentação de líquido no evaporador. Utilize sempre uma válvula solenoide antes da válvula de retenção. Em caso de falha da válvula solenoide de alimentação de líquido, não se deve realizar o processo de degelo no evaporador até que a válvula não seja reparada ou substituída. Utilize um termostato de ambiente, preferencialmente com um sensor instalado no retorno de ar para o evaporador, para assim você poder identificar as condições de baixa carga térmica e fechar a válvula solenoide da linha de líquido. Cuidado! Quando o compressor está desligado e os ventiladores de um evaporador de um freezer estiverem ligados, por migração, a serpentina pode rapidamente se encher de líquido. Sintomas de condições anormais de operação. Não é fácil reproduzir uma situação de pressão anormal ou de choque hidráulico durante as condições de operação normais, porque estes incidentes frequentemente ocorrem apenas durante períodos de baixa carga térmica, como em horário noturno, por exemplo, final de semana ou em feriados. Contudo, os sons produzidos por um sistema de refrigeração são muitas vezes um fator importante para determinar se o sistema está operando de modo adequado ou não. A audição do operador do sistema deve ser constantemente treinada para reconhecer as diferenças entre os sons normais e adversos. Por exemplo, os sons produzidos por um evaporador ao ser submetido ao processo de degelo por gás quente devem ser mínimos. Ruídos intensos de diferentes formas são considerados anormais e o operador deve ser capaz de reconhecer esses sons e tomar ações para eliminar as causas. Os picos extremamente altos de pressão criados pela desaceleração súbita de líquido ou pela propulsão de líquido pelo vapor são tão breves que as válvulas de alívio ou reguladores não serão capazes de responder rápido o suficiente para fazer qualquer diferença. Contudo, as válvulas agulhas dos manômetros de pressão se movem e se emperram, e como as agulhas dos próprios manômetros, no fundo da escala e permanecem dessa posição. Agulhas de manômetros emperrados podem indicar a ocorrência de pressões anormais excessivas naquele ponto do sistema. Flanges com parafusos que precisam de constantes reapertos podem indicar também a presença de pressões excessivas no sistema. Cuidados devem ser tomados para assegurar procedimentos adequados de degelo e o manuseio correto das válvulas para prevenir pressões adversas ou falhas por choques. Sempre que for ouvido algum som incomum ou a tubulação vibrar, o operador deve suspeitar de condições anormais existentes e do risco da falha de algum componente. A inspeção das pressões no sistema e a avaliação de sons em todos os evaporadores durante o processo de degelo deve se tornar uma parte rotineira da manutenção. Modificações em sistemas existentes. Modificações em sistemas existentes de refrigeração por amônia requerem um planejamento específico desde o projeto, de forma a permitir que, na ocasião da modificação, sejam aplicados os procedimentos apropriados e seguros. Para a instalação de válvulas de espera, tie-ins, para modificação em sistemas existentes, recomenda-se os seguintes procedimentos operacionais. Recolhimento de amônia. Preparativos para o recolhimento. Inicialmente, reduz a pressão interna do sistema e dos equipamentos para a pressão atmosférica, antes que qualquer modificação no sistema possa ser iniciada. Prepare o equipamento necessário para o procedimento de recolhimento. Verifique se todos os EPIs, equipamentos de proteção individual, estão em condições adequadas
para o uso. Considere os seguintes itens quando eles forem aplicáveis. Verifique a disponibilidade e certifique-se que os EPIs estão prontos para uso. Selecione a proteção respiratória apropriada para caso de emergência. Providencie óculos de proteção individual. Providencie luvas, máscaras panorâmicas com proteção facial e filtro para todos os envolvidos no manuseio da amônia. Mangueiras de água, equipamentos de ventilação portátil, extintores de incêndio, vestimenta de proteção adequada para as operações, rádio portátil de comunicação, a disponibilidade da brigada de emergência devidamente treinada. Todos os membros da equipe envolvidos no trabalho devem estar devidamente treinados na utilização dos EPIs, caso eles sejam necessários, e os que forem padrão. Revise com a equipe os procedimentos de recolhimento e de modificação da linha de amônia. Além disso, reveja o plano de ação de emergência, assegurando que todos os envolvidos saibam o que fazer no caso de uma situação de emergência. Identifique as válvulas, tubulações e equipamentos conectados ao sistema que serão desconectados ou bloqueados. Utilize os procedimentos de travamento das válvulas de bloqueio com o cadeado e placas de identificação de posição, lockout e tagout, ao isolar qualquer equipamento ou porção do sistema. Tenha cuidado para não isolar qualquer parte da tubulação do restante do sistema ou equipamento que possa conter amônia líquida enclausurada. Não force a abertura ou fechamento das válvulas. Procedimento de recolhimento. Para o recolhimento, utilize os seguintes procedimentos. Monitore as pressões e temperaturas durante o processo de recolhimento. Bloqueie a alimentação de líquido na parte do sistema onde a modificação será feita. Continue operando os evaporadores para facilitar a evaporação do refrigerante. Utilize um manômetro com mostrador de 0 a 100 ou 0 a 1000 kPa, ou seja, de -1 a 10 bar, um manovacômetro, conectado ao equipamento ou parte do sistema que for esvaziado. Faça o recolhimento até que a pressão esteja abaixo de 0 kPa e, se apropriado, diminua a pressão interna até -50 ou -60 kPa. Deixe o compressor utilizado para o recolhimento continuar operando até que ocorram várias quedas por baixa pressão. Um aumento da pressão pode indicar que o recolhimento ainda está incompleto. Deixe o sistema permanecer nessas condições por várias horas, a noite inteira se for possível. Isso permitirá que o líquido refrigerante vaporize. Qualquer sinal de congelamento em tubulações ou válvulas sem isolamento térmico pode indicar a presença de amônia líquida. Se essa condição persistir, após várias tentativas de esvaziamento, deve-se verificar se está ocorrendo vazamento interno, ou seja, passagem pelas válvulas de bloqueio. Após o processo de recolhimento, a pressão deve ser ajustada para próximo de 0 kPa, antes que qualquer abertura ou corte seja feito no componente. Não é recomendável que se tenha um vácuo profundo quando o sistema está prestes a ser cortado, pois ar, óleo residual e amônia podem formar uma mistura explosiva. Recomenda-se a utilização de nitrogênio seco para aumentar a pressão a um valor um pouquinho acima de 0 kPa. Testes. Para um teste inicial, introduza nitrogênio anidro na seção nova do sistema. Faça os testes para descobrir a presença de possíveis vazamentos na pressão especificada para o projeto e pelas normas aplicáveis àquilo. O teste para encontrar vazamentos pontuais deve ser feito utilizando uma solução contendo sabão. Mantenha a pressão por 24 horas quando for possível. Se a pressão diminuir mais do que 30 kPa, ou 0,3 bar, compensado para as mudanças de temperatura externa que possam ocorrer, faça uma nova avaliação do sistema para encontrar onde estão os vazamentos. Faça a reparação de todos os vazamentos e teste novamente se necessário. Após o teste de pressão do sistema, alivie a pressão e o pressurize novamente com amônia até se atingir aproximadamente 200 kPa, ou seja, 2 bar. Logo em seguida, eleve a pressão do sistema para pelo menos 7 bar, utilizando nitrogênio seco.
faça um último teste para vazamento utilizando um detector eletrônico de amônia portátil, papel tornassol ou pavio de enxofre, onde a utilização de nitrogênio anidro se torna inviável. Utilize apenas a amônia para o teste de vazamento. Após os testes de pressão e vazamento tenham sido finalizados e documentados, libere a mistura de amônia e nitrogênio de acordo com as normas aplicáveis. Remova todas as etiquetas de lockout e tagout e o procedimento de operação segue a seguir. Procedimento de operação e manutenção em instalações de amônia. Segurança é um dos elementos mais importantes no conceito de uma instalação de refrigeração, desde o projeto até a sua operação. A ideia arcaica de que segurança significa mais custo e que é sinônimo de problemas deve ser banida, não apenas do pensamento de empreendedores, mas também dos fornecedores. Quando fornecem um escopo falho no quesito segurança, na tentativa de conseguir um melhor preço, isso não deve acontecer. Nos últimos 30 anos, principalmente, as indústrias químicas têm provado que investir em segurança não é simplesmente diminuir o risco de acidentes, envolvendo o elemento humano, o que em si só deveria ser a coisa mais importante, pois não há nada mais precioso do que uma vida. As vantagens vão muito além, começando com o aumento da confiabilidade operacional, a diminuição das paradas desnecessárias, a diminuição de avarias e quebras de equipamento, os menores custos de operação e manutenção, além da conservação da imagem da empresa. Mas não apenas o investimento em equipamentos e dispositivos de segurança torna a instalação mais segura. Em estudos de análise quantitativas de risco, a probabilidade de falha humana é de 1 em 100, um índice muito alto, que pode até inviabilizar um projeto devido ao risco inerente a uma determinada operação. É importante ainda salientar que em casos de acidente por falha humana, a responsabilidade sempre é da direção da empresa e não do operador envolvido, pois cabe a ela contratar e capacitar com treinamento os operadores de modo que esses estejam sempre conscientes da sua responsabilidade em qualquer atividade operacional que possa trazer risco de acidente. Assim, os procedimentos operacionais adequados podem ajudar e muito na capacitação dos operadores e na diminuição de risco, em caso de operações que possam expor os operadores ou a instalação a um possível acidente. Um resultado claro é que quando há um procedimento escrito sobre determinada operação, nas análises de risco, a probabilidade cai para 1 em 10.000, pelo menos. Além disso, o procedimento instrui o operador com padrões a serem seguidos, os quais tornarão a operação mais confiável. Para a elaboração de tais procedimentos, é importante o compromisso da empresa e dos operadores envolvidos. Para se iniciar os trabalhos, é necessário a formação de um grupo de trabalho envolvendo a direção e a gerência da empresa, supervisores de operação e manutenção, operadores experientes e membros da equipe de segurança operacional. Recomenda-se também o envolvimento de um consultor externo para analisar os passos e identificar possíveis falhas nos procedimentos, além de avaliar a necessidade de se instalar dispositivos de segurança faltantes ou substituir outros instalados incorretamente no sistema. É importante observar que o trabalho deve ser desenvolvido pelo grupo. Finalmente, todo esse material a ser desenvolvido de nada valerá se não for implementado e seguido no dia a dia, pois não é o documento, e sim a consciência e a responsabilidade é que vão fazer a total diferença. Alguns dos procedimentos operacionais a serem desenvolvidos são: procedimento de drenagem de óleo acumulado em vaso de pressão, procedimento de recolhimento de amônia de vaso de pressão ou trecho do sistema, procedimento de esvaziamento total de vaso de pressão ou trecho do sistema para manutenção, procedimentos para testes e inspeção de condensadores evaporativos, procedimentos de vácuo em componentes ou trechos do sistema, procedimento de preparação para exame interno em vasos de pressão,
conforme os requisitos da NR13. Procedimento de carga de reposição de amônia. Procedimento de carga de óleo nos compressores. Procedimento de calibração da instrumentação de campo, incluindo manômetros, sensores de pressão e de temperatura, dos painéis, microprocessadores e dos equipamentos, também dos sensores de nível eletrônicos, entre todos os outros envolvidos no sistema. Procedimento sobre a manutenção geral do sistema. Em alguns procedimentos, para cada tipo de componente ou trecho do sistema, haverá particularidades, de modo que será necessário um procedimento específico para cada componente. Nesses casos, recomenda-se utilizar os tags das válvulas e dos demais elementos envolvidos na operação como referência na descrição das manobras a serem realizadas durante o procedimento. Esse foi o conteúdo de hoje. Esperamos que você tenha gostado e anotado essas dicas. Para qualquer dúvida, não deixe de nos consultar. Nós falamos sobre procedimentos de segurança, nós falamos sobre procedimentos operacionais, nós falamos sobre consciência, nós falamos sobre negócios, empreendedorismo, destacamos oportunidades e a gente preparou esse material, a gente bolou esse material especialmente para mostrar para vocês o quão amplo é o sistema de amônia, o quão amplo são as questões envolvidas, criando um contexto aí com eficiência energética, criando um contexto com segurança, e a gente se coloca completamente à disposição de vocês que estão nessa turma de formação do Fluid Expert para que possamos esclarecer qualquer dúvida e trocar ideias em relação a isso.